Mas o que eu disse que também não é uma boa notícia foi a pesquisa Quest. A pesquisa Quest mostrou aí uma situação bem complicada para o presidente, né? A avaliação positiva do governo recuou e voltou a encostar nas considerações negativas. A gente está vendo ali o gráfico, ó, tá tudo meio embolado, empate totalmente técnico nessa Quest divulgada hoje. A queda foi de 4 pontos percentuais, de 36 em junho para 32, fora da margem de erro, e Lula registra ainda 31% de avaliações negativas, contra 30% na sondagem anterior. As avaliações regulares somaram 33 contra 30 antes por cento. A aprovação do jeito de governar caiu de 54 para 51. E a reprovação ao trabalho do presidente, especificamente, oscilou de 43 para 45. Essa teve um aumento na reprovação. E a aprovação de Lula teve a maior queda entre os pobres e os idosos. Entre os que ganham até 2 salários mínimos, caiu de 69 para 62. É uma má notícia para o presidente Lula e para o governo dele, não, Josias? Sem nenhuma dúvida, Fabíola. Primeiro, é preciso realçar que essa pesquisa mostra que o Lula talvez não seja um cabo eleitoral tão poderoso quanto ele imaginou, né? Isso explique talvez a sua ausência ele fez uma participação na campanha do Guilherme Boulos, uma participação muito menor do que se esperava dele em São Paulo, do que ele próprio havia prometido, né? Diz que ia transformar São Paulo numa disputa dele contra a figura, como ele se refere ao Bolsonaro, né? Teve uma passagem numa convenção também no Ceará e ficou nisso. Hoje há muita gente pelo país se queixando, aliados do presidente, inclusive do partido dele, se queixando de que o Lula os desprezou durante a campanha, né? Agora aparece essa pesquisa, que é muito ruim para o presidente. E é preciso realçar que a pesquisa é ruim num momento em que o governo vive uma conjuntura benfazeja na área econômica, sobretudo, né? As informações na área econômica são positivas. O governo está reajustando para cima as suas previsões de crescimento e não está fazendo isso à revelia da realidade, porque também o mercado está prevendo um crescimento maior do que se imaginava para esse ano. O desemprego cai de forma bastante expressiva também, melhora a renda dos trabalhadores. A inflação, embora o Banco Central tenha reajustado a taxa de juros para manter, para trazer a inflação mais para perto do centro da sua meta, não há nenhuma explosão do índice de inflação. Então, a conjuntura não é ruim para o presidente. A despeito disso, a administração do presidente há praticamente um empate entre a avaliação positiva, de 32%, e a avaliação negativa, de 31%. Isto é um desastre do ponto de vista político para o presidente. Afora isso, esse percentual de eleitores, de brasileiros, que avaliam positivamente a atuação do presidente, oscilou para baixo, né? Caiu 3 pontos, está ali em 51%, e a desaprovação foi para 45%. Isso mostra, Fabiola, o grande fracasso do Lula em desarmar essa atmosfera raivosa que se formou com a ultrapolarização estimulada pelo Bolsonaro, em certa medida estimulada pelo próprio Lula. Então, o presidente, depois de ter chegado ao Palácio do Planalto pela terceira vez, impulsionado por uma frente ampla que quis evitar, escorando-se num fator democrático, quis evitar que o Bolsonaro tivesse um mandato de mais 4 anos. O Lula deu as costas, por assim dizer, para essa frente democrática e passou a governar segundo os seus próprios interesses, reativou programas antigos do PT, reativou manias antigas
de suas gestões anteriores, deu de ombros para essa frente ampla. Então, ele passou a governar basicamente para um terço do eleitorado, né? E esse foi, a meu juízo, um erro do presidente. E esse erro se manifesta agora com. Nós estamos há quase 2 anos de terceiro mandato do Lula e a polarização se mantém praticamente do mesmo tamanho. Você se lembra, Fabíola, que o Lula prevaleceu sobre o Bolsonaro na eleição de 2022 por uma pequena margem, que mostrou uma divisão mesmo do país. E essa divisão permanece, você vê. Tem metade do país aprovando a forma como o presidente governa, 51%, muito próximo do que ele obteve no resultado das urnas, e está ali 45% desaprovando, não é? Então, a polarização se manteve intacta, e este foi, a meu juízo, o principal problema, o principal problema do Lula. Ele não consegue desenvenenar o país, desintoxicar o país. E, além disso, a gestão dele está sendo mal avaliada. Ele precisa apertar os parafusos e descobrir por que é que essa avaliação ruim, essa avaliação adversa, se mantém a despeito de o governo exibir resultados alvissareiros na área econômica. Olha, tem esse gráfico que eu acho muito importante também de a gente mostrar. Essa é uma pergunta que a Quest faz. O governo Lula está melhor, igual ou pior que o governo Bolsonaro? Em azul é o gráfico melhor. E aí a gente chama a atenção do tombo da última pesquisa, que foi em julho, para essa em setembro. Em julho, 51% dos entrevistados diziam que o governo Lula era melhor que o governo Bolsonaro. Nesse momento, 38% dizem que o governo Lula é melhor que o governo Bolsonaro. Caiu de 51% para 38%. Esse foi um dos maiores tombos aí, segundo essa pesquisa Quest, nas perguntas que eles fazem, que são perguntas às vezes bem específicas. Em vermelho é pior. O governo Lula está pior que o governo Bolsonaro. Em julho, 36% dizia sim, está pior. E agora caiu também, isso é interessante, caiu 3 pontos percentuais. 33% dizem que é pior que o governo Bolsonaro. Então está mais próximo aí esse gráfico, os 38 com os 33. E aí chama a atenção também o amarelo, porque o amarelo é o governo Lula igual ao governo Bolsonaro. E aí o que a pesquisa Quest mostra é que subiu o índice de pessoas que acham que o governo Lula é igual ao de Bolsonaro de 8% para 22%. Isso é muito interessante, né, Otales? E a pergunta que eu te falo é, qual é a comparação que se faz do governo Lula com o governo Bolsonaro? Há motivos para os brasileiros estarem avaliando mal o governo Lula neste momento? Essa é a grande pergunta que o próprio Lula está fazendo a si mesmo. Como eu disse bastante apropriadamente Josias, a situação econômica está mais ou menos sob controle. A Moody's acabou de divulgar o aumento da nota do Brasil, a avaliação do Brasil. Estamos a um passo de nos tornarmos, de atingir o mais alto nível. Então, não há porquê. A inflação está sob controle, o desemprego caiu. Teoricamente, não haveria porquê. O que há? É isso que o Lula está pedindo um diagnóstico da equipe de comunicação para saber o que está havendo. Não está claro por que está isso. Uma das explicações internas do governo é que há um mau humor da Faria Lima constante, de um setor da Faria Lima que havia optado pelo Jair Bolsonaro e que fica nesse mau humor constante, propagando sempre. Por exemplo, ontem, quando a Moody's subiu a nota de avaliação do Brasil, um setor da Faria Lima começou a dizer que o mercado estava um pouco desconfiado dessa decisão, que não era tão apropriada assim. Tem um setor do mercado que está dizendo isso. É verdade. Mas por quê?
Por quê? Por que que o mercado, o Banco Central, por exemplo, aumentou a taxa de juros, apesar de a inflação estar sob controle? Então, é isso que ainda não está. Não tá... Agora, por outro lado, o, a- essa tal de Faria Lima, essa entidade, não teria tanta importância assim na avaliação de todo mundo, do povo inteiro. Ela pode ter alguma influência sobre os setores da mídia? Pode ter. Sobre setores dos analistas econômicos? Pode ter. Mas não para mudar a opinião pública, não para levar a opinião pública a uma visão diferente da realidade. Então, há algo aí que não está explicado, segundo os assessores mais próximos do presidente. Há uma desconfiança com relação à política de comunicação, ou ao trabalho de comunicação. A verdade é que o trabalho de comunicação não muda tanto assim a avaliação de um governo. Teria que ser um trabalho de comunicação muito ruim para poder levar isso. E também não é o caso. É um trabalho que não é genial, não é maravilhoso, etc., mas não é esse o caso. Há alguma coisa aí que nem o Lula está entendendo. E essa comparação com o governo Bolsonaro, né? Olhando de novo esse gráfico, Josias, você sempre pontua aqui que por mais que o governo Lula esteja indo mal em alguns aspectos, péssimo em outros, razoável em uns, você sempre pontua isso, você diz que não há diferença, não dá para igualar ali na comparação. Eu queria saber se isso se mantém. Como é que você vê esse gráfico na pesquisa Quest, fazendo essa comparação entre o governo Lula e Bolsonaro, né? A gente vê ali em vermelho, 33% acham que é pior o governo Lula que Bolsonaro. E agora, 38% acham que o governo Lula está melhor que Bolsonaro, mas em julho isso era 51%. Qual é a comparação que você faz entre o governo Lula e Bolsonaro, Josias? São governos incomparáveis, Fabiola. Um poste que assumisse no lugar do Bolsonaro seria melhor avaliado do que ele. O Bolsonaro fez um governo ruinoso em todos os aspectos. O governo foi ruinoso na gestão da pandemia, foi ruinoso na área da educação, ruinoso na área da saúde, fez uma aliança preferencial com o crime ambiental na área do meio ambiente. Em todas as áreas em que alguém se anime a analisar com uma lupa o desempenho da gestão Bolsonaro, foi uma gestão ruinosa, ruinosa. Tanto que ele não obteve, e foi o primeiro que conseguiu esta façanha desde a criação do Instituto da Reeleição, ele foi o primeiro a não ser premiado com um segundo mandato. Foi mandado para casa mais cedo. É muito difícil você perder um governo nessas condições, você cavalgando a máquina, fazendo o uso dos cofres públicos como fez o Bolsonaro. Bolsonaro praticamente colocou um dreno do Tesouro Nacional para o bolso do eleitorado mais pobre no Brasil. Ele fez todas as manobras que estavam ao seu alcance para comprar votos. Ainda assim, ele foi derrotado. E agora fica claro, Fabiola, que o presidente Lula ele precisa se dar conta de que deve analisar com muito cuidado as condições que o levaram à presidência. Então, é possível dizer hoje, com mais segurança do que se dizia anteontem, que o Lula pode não ter ganho a presidência da República. Ele, em verdade, ganhou a presidência de presente do Bolsonaro. O Bolsonaro perdeu a eleição. E mesmo as pessoas que não gostariam de votar no Lula taparam o nariz e votaram no Lula. E o Lula foi guindado à presidência da República. E a gestão dele é incomparavelmente melhor do que a do Bolsonaro. Então, é muito trágico para o Lula que, em poucos meses, brasileiros que majoritariamente avaliavam que sua gestão era melhor. Em julho, 51% diziam que sua gestão era melhor que a do Bolsonaro em julho. E agora apenas 38% dizem a mesma coisa. Isso é um tombo monumental. E está ali
praticamente empatado estatisticamente o contingente de brasileiros que avaliam que a gestão do Lula é pior do que a do Bolsonaro. 36% dizendo que é pior, 33% dizendo que a gestão do Lula, a do Bolsonaro era pior, né? Tá aí Era um 36, foi empate. para 33, que consideram pior, né, ô Josias? E era 51 que considerava melhor, agora foi para 38. Você sabe que tem Isso umas é provocações. uma situação, é muito precária a situação para o Lula. Então ele precisa, primeiro, se dar conta, olhar pelo retrovisor e se dar conta da realidade que o levou novamente à presidência da República, dar atenção àquele contingente de eleitores que votou nele, não para elegê-lo, mas para retirar, para arrancar o Bolsonaro da presidência da República. O presidente precisa agora dar atenção a esse eleitorado, perceber que esse eleitorado não o devolveu à presidência para que ele repetisse o que tinha feito nos 2 mandatos anteriores. Ele está fazendo a mesma coisa, está fazendo uma intervenção política na Petrobras, está falando contra a estatização da Vale, da Eletrobras. Ele não tem nenhuma condição hoje, até porque o Congresso não lhe permitiria fazer, ele não tem como reestatizar essas companhias. Então, por que ficar batendo com a cabeça na parede, no pressuposto de que a parede pode virar uma porta que, de repente, vai permitir ao Lula ingressar no seu mundo ideal, um mundo em que ele vai reestatizar empresas, companhias estatais, um mundo em que ele vai fingir que não aconteceu nada na Petrobras, que não assaltaram a Petrobras, um mundo em que ele vai esquecer o passado, passar uma borracha no passado. Isso é impossível. Então, ele deve conciliar este seu mandato com os desejos daqueles eleitores, que não foram poucos, que votaram nele não porque gostavam dele, mas porque detestavam o Bolsonaro e queriam interromper aquela administração precária que transformou o Brasil num pária internacional, que fez com que um presidente não fosse reeleito pela primeira vez na história, né? Então, o Lula precisa dar um freio de arrumação, porque está indo num caminho muito ruim. E é preciso notar, Fabiola, que noutros tempos não havia popularidade presidencial sem prosperidade econômica. Agora, o Lula está como que acenando para a prosperidade econômica e não consegue obter a popularidade que ele imagina que deveria ter. Então, é um cenário muito ruim para ele. Só para a gente rodar aqui, Thales, fala aí sobre essa questão da comparação entre o governo Lula e Bolsonaro. É só para chamar a atenção para alguns dados curiosos. Por exemplo, entre agosto e dezembro do segundo ano de governo, o Bolsonaro tinha por volta de 30% de aprovação. Mais ou menos um pouco, o Lula está acima agora, está com 36%, um pouco acima, quase nada. Quer dizer, ele está mais ou menos com a mesma avaliação que o Bolsonaro tinha. E por isso, esse é curioso, porque agora também a avaliação da população é que os governos são mais ou menos iguais, o que não corresponde à verdade. É curioso também que, se você for comparar a pesquisa Datafolha com os outros governos, mais ou menos nessa época, você vai ver o seguinte, que o Fernando Henrique, por exemplo, ele estava em volta de 40%. O próprio Lula, nessa época, esteve por 40 e tantos por cento, 48%. Então, a Dilma também, mais ou menos no nível desse tamanho. A Dilma estava muito mais, estava com 50 e pouco por cento. Quer dizer, o índice do Lula hoje é muito pior, é inexplicável, inexplicável. Não, com o governo do jeito que ele está, não há por que a popularidade esteja assim. É problema da comunicação? Volto a repetir, é pouco provável que a comunicação seja responsável por isso. É problema de ter uma perseguição da mídia e da Faria Lima? É pouco provável que isso, por si só, explique que existe uma má vontade do setor bolsonarista da Faria Lima, existe. Mas não é suficiente para mudar nesse nível as coisas.
Então é isso que está intrigando o Lula e que está deixando ele, está fazendo ele cobrar. Outro dia ele cobrou publicamente, né? Ele disse, cobrou de quem? Do Haddad, que está dando esses índices para ele, cobrou, vem cá, o Haddad, até o Alckmin aqui é mais bem-humorado que você, está mais bem-humorado, transmita esse bom humor. É isso que ele está cobrando do governo. Mas não basta transmitir bom humor. É Ó, preciso entender o que está vendo. vamos Vamos girar aqui. A gente tem muitos assuntos hoje. Tem muita gente comentando aí. E essa pesquisa Quest, eu acho que ela também entra no assunto campanha eleitoral, né? O papel de Lula nessa campanha eleitoral desse ano. Tem muita gente fazendo provocação aqui no nosso